Meu nome é Helena, e durante muito tempo eu acreditei que a vida precisava ser controlada para não machucar. Aprendi isso cedo, observando mais do que falando, entendendo antes mesmo de perguntar. Cresci em um ambiente onde nada era garantido e onde o amor vinha sempre acompanhado de alertas, condições e silêncios prolongados. Não havia grandes explosões emocionais, mas existia algo ainda mais perigoso, a instabilidade constante, aquela sensação de que tudo podia mudar de um dia para o outro sem aviso algum. Foi ali que eu decidi, ainda menina, que nunca seria pega de surpresa. Enquanto outras crianças aprendiam a brincar sem pensar no amanhã, eu aprendi a calcular consequências. Eu observava os adultos ao meu redor tomando decisões erradas, prometendo o que não podiam cumprir, adiando conversas importantes até que fosse tarde demais. Isso moldou quem eu me tornei. Cresci acreditando que sentir demais era um risco, que confiar demais era uma fraqueza, e que depender de alguém era como construir uma casa sobre areia fofa. Talvez por isso eu tenha desenvolvido esse hábito de antecipar tudo, de planejar cada passo como se estivesse sempre me preparando para uma queda inevitável. Minha mãe costumava repetir, com um tom que misturava cansaço e realismo, que o mundo não tem paciência para quem se distrai. Aquela frase ficou gravada em mim como uma regra silenciosa. Eu me tornei organizada, disciplinada, responsável demais para minha idade. Trabalhei cedo, estudei com afinco e transformei a autonomia em uma espécie de armadura. As pessoas me viam como alguém forte, centrada, confiável. Poucas percebiam o quanto essa força vinha do medo de precisar de alguém e acabar me decepcionando. Escolhi a arquitetura quase como um reflexo natural de quem eu era. Projetar espaços me dava uma sensação de controle que a vida real nunca ofereceu. Cada linha tinha um propósito, cada medida precisava estar correta, cada erro podia ser previsto e corrigido antes de se tornar um desastre. Enquanto eu desenhava casas para outras pessoas, eu imaginava que estava, aos poucos, desenhando um futuro onde nada fugiria do meu alcance. Um futuro seguro, previsível, sólido. Um futuro onde eu não precisaria improvisar sentimentos nem confiar no acaso. Minha rotina era organizada, quase milimetricamente planejada. Eu acordava cedo, trabalhava muito, voltava para casa com a sensação de dever cumprido e repetia tudo no dia seguinte. Meu apartamento era silencioso, limpo, funcional. Às vezes bonito demais para parecer vivido. Eu dizia a mim mesma que gostava daquele silêncio, que ele representava paz, mas havia noites em que ele parecia pesado, como se ecoasse perguntas que eu evitava responder. Eu tinha tudo o que sempre disseram que era necessário para ser feliz, mas ainda assim existia um espaço vazio que eu não sabia como preencher. Eu não acreditava em histórias arrebatadoras nem em amores que surgem para mudar tudo. Sempre fui cética com promessas grandiosas e declarações intensas demais. Para mim, o amor precisava ser calmo, racional, seguro. Algo que se encaixasse na minha vida sem bagunçar as estruturas que eu levei anos para construir. Eu não buscava alguém para me completar, porque eu sempre acreditei que já era inteira. O que eu queria, mesmo sem admitir em voz alta, era alguém que não representasse perigo, alguém que não exigisse que eu baixasse todas as minhas defesas de uma só vez. Naquele momento da minha vida, eu achava que me conhecia completamente. Achava que sabia exatamente quem eu era, o que queria e até onde podia ir. Eu acreditava que tinha aprendido todas as lições necessárias para não errar de forma irreversível. O que eu não sabia, e talvez nunca tivesse considerado, era que algumas histórias começam justamente quando acreditamos estar no controle de tudo. E que, às vezes, o maior erro não é confiar demais, mas confiar sem perceber que estamos entregando as rédeas da nossa própria vida. Eu o conheci em um ambiente que me era familiar, cercada por pessoas que falavam de números, projetos e prazos como se estivessem descrevendo sentimentos. Talvez por isso ele tenha chamado minha atenção tão rápido. Daniel não parecia deslocado, não tentava impressionar com exageros e não falava demais. Ele observava antes de agir, escolhia bem as palavras e tinha uma segurança tranquila, daquelas que não precisam ser provadas o tempo todo. Quando conversamos pela primeira vez, senti algo raro para mim, conforto imediato, como se eu não precisasse estar em alerta. Ele se interessou genuinamente pelo que eu fazia,
fez perguntas específicas, demonstrou atenção aos detalhes. Aquilo me conquistou mais do que qualquer elogio vazio poderia fazer. Eu sempre valorizei pessoas que parecem saber onde estão pisando, e Daniel transmitia exatamente isso. Ele falava do futuro com naturalidade, como se planejar fosse algo tão simples quanto respirar. Havia uma firmeza em seu jeito que me fazia acreditar que, ao lado dele, nada sairia do controle. Nos encontros seguintes, fui percebendo como ele gostava de assumir a liderança sem parecer autoritário. Escolhia restaurantes, organizava horários, resolvia pequenos imprevistos com facilidade. Sempre dizia que gostava de facilitar as coisas para mim, que eu já carregava responsabilidades demais. Aquilo soava como cuidado, e eu deixei que fosse. Pela primeira vez em muito tempo, aceitei não precisar decidir tudo sozinha. E confesso que foi um alívio. Daniel tinha uma presença que preenchia os espaços sem invadi-los. Quando falava de trabalho, seus olhos brilhavam com ambição, mas também com controle. Ele parecia alguém que sempre tinha um plano B, talvez até um plano C. Isso me tranquilizava. Eu passei a associar a figura dele à ideia de segurança, algo que sempre busquei, mas raramente encontrei fora de mim mesma. Aos poucos, comecei a confiar não apenas no que ele dizia, mas na imagem que ele representava na minha vida. Havia momentos em que ele tomava decisões por nós dois sem me consultar, mas sempre vinha acompanhado de uma explicação lógica, quase irrefutável. Eu me dizia que aquilo era maturidade, experiência, praticidade. Pensava que dividir a vida com alguém também significava dividir responsabilidades, e que talvez eu estivesse apenas aprendendo a confiar. Afinal, eu sempre fui excessivamente cautelosa. Talvez fosse a hora de relaxar um pouco. Com o passar do tempo, comecei a perceber que ele gostava de estar no controle das situações, especialmente quando envolviam papéis, contratos, prazos e questões legais. Ele dizia que aquele tipo de coisa o deixava confortável, enquanto para mim era apenas mais uma obrigação. Eu aceitei essa divisão quase naturalmente. Não enxerguei perigo algum em deixar essas partes com ele. Pelo contrário, senti que finalmente tinha encontrado alguém que equilibrava exatamente o que me faltava. Eu não me apaixonei de forma arrebatadora. Meu sentimento cresceu de maneira silenciosa, firme, constante. Daniel se encaixou na minha vida como uma peça que parecia ter sido desenhada sob medida. Não bagunçou minha rotina, não exigiu mudanças bruscas, não me fez sentir perdida. Ele apenas entrou e ocupou um espaço que eu nem sabia que estava vazio. Naquele momento, eu não via sinais de alerta, apenas sinais de estabilidade. Hoje, olhando para trás, percebo como é fácil confundir certeza com conforto. Mas naquela fase da minha vida, tudo o que eu enxergava era a sensação rara de poder caminhar ao lado de alguém sem sentir que estava colocando meus pés em território instável. Eu acreditava que, finalmente, tinha encontrado alguém em quem podia confiar não só o meu coração, mas também as partes mais delicadas da minha vida. E essa crença, silenciosa e sólida, foi o que me fez seguir em frente sem questionar. O tempo foi passando sem grandes sobressaltos, e nossa relação foi se transformando em algo confortável, quase previsível. Eu sempre associei previsibilidade à segurança, então aquilo me parecia um bom sinal. Daniel se tornou presença constante na minha rotina, alguém com quem eu dividia refeições, fins de semana e planos futuros. Não houve grandes promessas feitas em voz alta, mas existia uma construção silenciosa, feita de hábitos, de pequenas certezas diárias, de uma sensação contínua de que tudo estava exatamente onde deveria estar. A convivência revelou um Daniel ainda mais organizado do que eu imaginava. Ele gostava de listas, prazos, compromissos bem definidos. Muitas vezes assumia tarefas sem nem comentar comigo, e quando eu percebia, tudo já estava resolvido. Ele dizia que preferia assim, que evitar conversas longas sobre burocracia tornava a vida mais leve. Eu concordava, porque nunca gostei daquela parte prática que parecia sugar energia sem oferecer retorno emocional algum. Aos poucos, fui deixando essas áreas completamente nas mãos dele. Nossa comunicação era tranquila, mas havia zonas de silêncio que eu não explorava. Conversávamos sobre trabalho, viagens, casa, planos a curto prazo,
mas raramente entrávamos em assuntos mais profundos sobre passado ou medos. Não era desconfortável, apenas vazio. Eu interpretava aquilo como maturidade emocional, como duas pessoas que não precisam revisitar dores antigas para validar o presente. Talvez eu estivesse enganada, mas preferi acreditar que silêncio também podia ser uma forma de harmonia. Com o passar dos meses, comecei a notar pequenos momentos em que Daniel parecia se fechar de forma quase imperceptível. Conversas que ele interrompia ao receber ligações, documentos guardados rapidamente quando eu entrava no cômodo, respostas vagas sobre certos compromissos. Nada que, isoladamente, fosse suficiente para levantar suspeitas. Eram detalhes mínimos, fáceis de ignorar quando se está confortável e quando se quer acreditar que tudo está bem. Eu me convenci de que questionar demais poderia parecer desconfiança, e desconfiança não combinava com o tipo de relação adulta que eu acreditava estar vivendo. Sempre fui direta, prática, e não queria me transformar em alguém insegura sem motivo claro. Então engoli perguntas, deixei curiosidades de lado e segui em frente. Afinal, ele nunca me deu razões concretas para duvidar. Pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesma. Nossa vida social também parecia equilibrada. Jantares com amigos, encontros familiares, elogios constantes sobre como formávamos um casal sólido e discreto. As pessoas diziam que éramos certos um para o outro, e eu gostava de ouvir isso. Era como se o mundo confirmasse a escolha que eu tinha feito. E quanto mais essa imagem se fortalecia, menos eu me permitia questionar qualquer coisa que pudesse ameaçá-la. Às vezes, à noite, deitada ao lado dele, eu observava o silêncio do quarto e me perguntava se conhecer alguém de verdade significava saber tudo ou apenas aceitar o que nos é mostrado. Eu não sentia medo, mas também não sentia aquela entrega profunda que muitos descrevem como amor absoluto. O que eu sentia era estabilidade. E naquele momento da minha vida, estabilidade parecia mais do que suficiente. Sem perceber, fui confundindo confiança com a ausência de perguntas. Fui acreditando que amar também era escolher não olhar para certos cantos escuros. Eu não sabia, naquela época, que alguns silêncios não são vazios, são apenas cheios demais de coisas que ainda não foram ditas. O dia do casamento chegou com uma calma estranha, quase solene, como se o mundo tivesse decidido cooperar comigo pela primeira vez. Acordei cedo, sem ansiedade, sem aquele aperto no peito que tantas pessoas descrevem. Eu me sentia segura. Enquanto me arrumavam, enquanto o vestido tomava forma no meu corpo e os detalhes eram ajustados com cuidado, eu tinha a convicção tranquila de que estava fazendo a escolha certa. Não era euforia, era certeza, e para mim, certeza sempre foi mais valiosa do que emoção. A cerimônia foi bonita, elegante, organizada nos mínimos detalhes. Tudo funcionou como planejado, exatamente como eu gosto. Os convidados sorriam, elogiavam, diziam que nós parecíamos feitos um para o outro. Eu via nos olhos deles a aprovação que, de alguma forma, confirmava todas as decisões que eu tinha tomado até ali. Caminhei até o altar com a sensação de estar atravessando uma linha definitiva, deixando para trás a vida que construí sozinha para entrar em outra, compartilhada, estável, segura. Daniel estava impecável, confiante, sereno. Quando nossos olhares se encontraram, senti um alívio profundo, como se eu pudesse finalmente descansar. Ele segurou minha mão com firmeza, e aquele gesto simples me transmitiu tudo o que eu precisava acreditar naquele momento. Durante os votos, ouvi palavras sobre parceria, futuro e cuidado, e me reconheci em cada uma delas. Não eram promessas exageradas, eram compromissos práticos, exatamente o tipo de amor em que sempre acreditei. A festa seguiu no mesmo ritmo perfeito. Risos, brindes, discursos emocionados, música no volume certo. Eu me movia entre as pessoas como alguém que finalmente encontrou seu lugar. Em nenhum momento senti dúvida. Pelo contrário, sentia que aquele dia era a confirmação de que minhas escolhas racionais tinham valido a pena. Eu tinha construído algo sólido, visível, respeitável. E isso me deixava orgulhosa. Quando chegou a parte civil, tudo aconteceu rápido. Papéis foram colocados à minha frente, assinaturas pedidas, explicações resumidas. Daniel conduzia cada passo com naturalidade,
como se já tivesse feito aquilo outras vezes. Eu confiei. Assinei sem reler, sorrindo, distraída, mais preocupada em não borrar a maquiagem do que em questionar qualquer detalhe. Para mim, aquilo era apenas uma formalidade, um último passo burocrático antes do início da nossa vida juntos. Ao final do dia, exausta e feliz, eu deitei ao lado do meu marido com a sensação de missão cumprida. Eu tinha feito tudo certo. Tinha escolhido com cuidado, planejado com responsabilidade, seguido cada etapa com consciência. Adormeci acreditando que aquele era o fechamento perfeito de um ciclo, sem imaginar que, enquanto eu celebrava o fim de uma fase, algo invisível já estava em movimento, pronto para transformar aquela certeza em dúvida. Acordei com a sensação rara de leveza, como se o peso que sempre carreguei tivesse sido finalmente dividido. A luz da manhã atravessava as cortinas ainda mal fechadas, desenhando sombras suaves pelo quarto, e por alguns segundos eu fiquei ali, imóvel, apenas respirando. Havia malas abertas pelo chão, roupas cuidadosamente separadas, passaporte sobre a mesa. Tudo indicava começo. Tudo indicava continuidade. Eu me movia pela casa com um sorriso quase automático, tomada por aquela ideia reconfortante de que, enfim, a vida tinha entrado nos trilhos certos. Enquanto organizava as últimas coisas para a viagem, pensei em como era curioso o silêncio daquela manhã. Não o silêncio pesado que eu conhecia tão bem, mas um silêncio confortável, cheio de expectativa. Falávamos pouco, trocando comentários soltos sobre horários, clima, pequenos detalhes da lua de mel. Nada parecia urgente. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, havia uma sensação estranha, quase imperceptível, como um fio esticado demais dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar nem justificar. Foi então que o telefone tocou. O som cortou o ambiente de forma abrupta, destoando completamente daquele clima tranquilo. Olhei para a tela e não reconheci o número. Por um instante, pensei em ignorar. Não queria interrupções, não queria trazer o mundo real para dentro daquele primeiro dia oficialmente compartilhado. Atendi quase por impulso, ainda sorrindo, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria tudo. A voz do outro lado era formal, contida, excessivamente cuidadosa. Disseram meu nome completo, com uma precisão que me fez endireitar a postura sem perceber. Ouvi atentamente enquanto explicavam que falavam do cartório, que haviam feito uma nova verificação nos documentos. Meu coração começou a bater mais rápido antes mesmo que eu entendesse o motivo. Então vieram as palavras que se gravaram em mim como uma fissura recém-aberta. Desculpe, verificamos seus documentos novamente, você precisa vir aqui e ver isso pessoalmente. Venha sozinha e não conte nada ao seu marido. Por alguns segundos, não consegui responder. O quarto parecia distante, as malas fora de foco, o chão menos firme sob meus pés. Perguntei o mínimo possível, tentando manter a voz estável, mas a resposta foi vaga, quase ensaiada. Disseram apenas que era importante, que não poderia ser tratado por telefone. A ligação terminou rápido demais, deixando um silêncio pesado no lugar. Fiquei parada, com o telefone ainda na mão, tentando reorganizar pensamentos que se espalharam de repente. Eu não entendia o que poderia haver de errado. Tudo estava certo. Tudo tinha sido feito da maneira correta. Ainda assim, aquela frase ecoava dentro de mim, insistente, desconfortável. Sozinha. Não conte nada ao seu marido. Pela primeira vez desde o casamento, senti algo muito próximo do medo. Guardei o telefone lentamente e respirei fundo. Forcei um sorriso quando ele me perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, que era apenas um detalhe burocrático, algo rápido de resolver antes da viagem. As palavras saíram fáceis demais para alguém que sempre se orgulhou da própria honestidade. Enquanto me preparava para sair, senti que algo estava prestes a ser arrancado de mim, não sabia o que, nem porquê, apenas sabia que, ao atravessar aquela porta, eu não estaria mais protegida pela ilusão de que tudo estava sob controle. O cartório tinha um cheiro específico de papel antigo e ar-condicionado forte demais, como se tentasse conservar verdades que não envelhecem bem. Caminhei até o balcão sentindo cada passo pesar mais do que o anterior,
consciente de que aquele lugar sempre representou registros, confirmações, certezas oficiais. Eu nunca tinha pensado que ali também poderiam morar dúvidas. Fui chamada pelo nome completo novamente, e aquilo soou diferente fora do telefone, mais definitivo, quase solene. Sentaram-me diante de uma mesa simples, organizada demais para o turbilhão que eu começava a sentir. Os funcionários falavam baixo, com um cuidado excessivo, como quem sabe que cada palavra pode provocar um desabamento. Empurraram alguns documentos na minha direção, apontaram datas, assinaturas, termos legais que, até então, sempre fizeram parte da minha vida apenas como formalidade. Dessa vez, porém, tudo parecia carregado de um significado que eu ainda não conseguia alcançar por inteiro. Conforme eu lia, algo começou a se desalinhavar dentro de mim. Havia informações que não batiam, registros feitos sem a minha presença, decisões tomadas em meu nome em momentos em que eu sequer tinha sido consultada. Meu estômago se contraiu quando percebi que aquilo não era um erro simples, nem um detalhe irrelevante. Era uma sequência de escolhas feitas sem mim, mas que me colocavam no centro das consequências. Perguntei o que aquilo significava, e a resposta veio cautelosa, técnica, distante de qualquer emoção. Disseram que havia inconsistências legais ligadas ao casamento, que alguns documentos haviam sido apresentados de forma incompleta ou direcionada, e que aquilo exigia esclarecimentos imediatos. Não disseram nomes. Não apontaram culpados. Mas, em cada pausa, em cada olhar evitado, eu sentia que havia algo que eles acreditavam que eu já deveria saber. Enquanto escutava, uma lembrança incômoda começou a se formar, ligando pequenas cenas que eu sempre ignorei. As vezes em que Daniel disse que cuidaria de tudo. As ocasiões em que me pediu para assinar sem ler. O conforto que senti em não precisar me envolver. Ali, sentada naquela cadeira dura, percebi que minha confiança tinha sido usada como ferramenta, e não como escolha compartilhada. Segurei os papéis com força, tentando manter a compostura enquanto o mundo interno começava a ruir. Não chorei. Não gritei. Apenas senti um vazio frio se espalhar, como se algo essencial estivesse sendo arrancado de mim com precisão cirúrgica. Eu não estava apenas lidando com um problema burocrático. Eu estava encarando a possibilidade de que a vida que eu acreditava ter escolhido tinha sido, em parte, decidida por outra pessoa. Quando me perguntaram se eu compreendia a gravidade da situação, respondi que sim, mesmo sabendo que aquela palavra ainda não dava conta de tudo. Saí do cartório com uma pasta fina nas mãos e um peso enorme no peito. O sol do lado de fora parecia o mesmo, as pessoas seguiam suas rotinas normalmente, mas eu tinha a certeza silenciosa de que nada mais seria como antes. Algo tinha sido revelado, mesmo sem todas as respostas, e eu sabia que não havia caminho de volta para a ignorância confortável que me acompanhou até ali. Voltei para casa carregando um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer mala. Cada passo até a porta foi tomado por uma sensação estranha de deslocamento, como se eu estivesse entrando em um cenário que já não me pertencia por completo. Ao girar a chave, percebi que aquele apartamento, que até poucas horas antes representava começo, agora me observava como testemunha. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas tinha algo muito mais perturbador, a certeza de que nem tudo havia sido compartilhado comigo. Ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. Não foi preciso dizer nada. Meu rosto devia carregar um tipo de expressão que eu nunca tinha usado antes. Sentamos frente a frente, separados por uma mesa que, pela primeira vez, não parecia apenas um móvel, mas uma barreira. Eu coloquei os documentos entre nós, devagar, como quem deposita uma prova irrefutável. O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser inocente. Quando ele começou a falar, sua voz veio calma, controlada, como se estivesse explicando algo simples, quase óbvio. Disse que tinha feito o que achou melhor, que certas decisões exigem rapidez e que nem tudo precisava ser discutido em detalhes. Ouvir aquilo doeu mais do que qualquer acusação direta. Não havia arrependimento explícito, apenas justificativas bem organizadas, apresentadas como se fossem proteção. Eu questionei, finalmente, sem elevar a voz, sem desespero. Perguntei quando ele achou que seria o momento certo para me contar.
Perguntei por que decidiu por mim. Perguntei se, em algum ponto, considerou que eu poderia escolher diferente. As respostas vieram incompletas, contornando o centro da questão, como se admitir a verdade por inteiro significasse perder algo que ele ainda tentava segurar. Enquanto ele falava, algo dentro de mim se reorganizava. Não era raiva imediata, nem tristeza explosiva. Era clareza. Percebi que aquele não era apenas um erro isolado ou uma escolha mal calculada. Era um padrão. Um jeito de conduzir a vida acreditando que controlar era sinônimo de cuidar. E, naquele instante, entendi que, para ele, meu silêncio sempre foi interpretado como consentimento. Eu disse que confiança não é a ausência de perguntas, é a liberdade de fazê-las sem medo. Disse que amor não se sustenta quando uma das partes acredita ter o direito de decidir tudo sozinha. Minhas palavras saíram firmes, mais firmes do que eu imaginava ser capaz naquele momento. Não implorei explicações, não pedi desculpas por questionar. Pela primeira vez, eu não estava tentando manter nada intacto. O confronto não terminou com gritos nem com portas batidas. Terminou com um entendimento silencioso de que algo tinha sido quebrado de forma irreversível. Enquanto ele tentava reorganizar o discurso, eu já sabia que aquela conversa não era sobre consertar, mas sobre aceitar. Aceitar que o que eu tinha chamado de segurança era, na verdade, um controle disfarçado. Quando me afastei daquela mesa, senti uma mistura estranha de dor e alívio. Doeu perceber o quanto eu tinha cedido sem perceber. Aliviou entender que eu não estava errada por querer respostas. A verdade tinha se imposto, sem pedir permissão, e naquele momento eu soube que, independentemente do que viesse a seguir, eu não conseguiria mais fingir que não via. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos, como se o mundo tivesse diminuído o volume para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos pela primeira vez. Não houve cenas dramáticas nem decisões imediatas. Houve apenas um espaço crescente entre nós, um intervalo pesado onde tudo o que antes parecia sólido começou a se dissolver. Eu continuava acordando no mesmo apartamento, andando pelos mesmos cômodos, mas nada mais tinha o mesmo significado. Cada objeto parecia fora do lugar, como se tivesse sido colocado ali por alguém que não era mais eu. A dor não veio em ondas explosivas, veio em camadas. Primeiro, a incredulidade. Depois, a vergonha silenciosa de perceber o quanto eu tinha ignorado. Passei horas revisitando conversas antigas, lembrando de situações que, na época, pareciam inofensivas. Frases que agora soavam diferentes. Gestos que, antes, eu chamava de cuidado e que agora revelavam algo mais sufocante. Não era apenas o fim de um casamento que doía, era a quebra da imagem que eu tinha de mim mesma como alguém sempre atenta, sempre no controle. Houve noites em que fiquei sentada no chão da sala, cercada por caixas que nunca chegaram a ser desfeitas da lua de mel que não aconteceu. Eu olhava para aquelas malas fechadas e sentia como se elas representassem tudo o que ficou suspenso, tudo o que não seguiu adiante. Chorei em silêncio, não por ele, mas por mim. Pela mulher que acreditou que segurança significava abrir mão de partes de si mesma sem perceber. O medo de recomeçar veio logo depois. Medo de estar sozinha novamente, medo de não confiar em mais ninguém, medo de descobrir que eu tinha errado mais do que gostaria de admitir. Mas, junto desse medo, algo inesperado começou a surgir. Uma pergunta insistente, quase incômoda: quem eu era sem aquela estrutura que eu mesma não tinha construído sozinha? Pela primeira vez, essa pergunta não me paralisou. Ela me chamou. Comecei a lidar com coisas que sempre deixei nas mãos de outra pessoa. Marquei reuniões, pedi esclarecimentos, li documentos inteiros, palavra por palavra. No início, tudo parecia pesado demais, técnico demais, mas, aos poucos, percebi algo mudar. Cada decisão tomada por mim, por menor que fosse, devolvia um pedaço da confiança que eu achava ter perdido. Não era fácil. Não era rápido. Mas era real. Houve momentos de fraqueza, sim. Instantes em que pensei que seria mais simples aceitar versões convenientes, fingir que nada tinha sido tão grave assim. Mas algo dentro de mim já não permitia esse tipo de anestesia. Eu tinha visto demais para voltar atrás.
E, mesmo cansada, mesmo insegura, comecei a entender que aquele vazio não era apenas perda. Era espaço. Quando aceitei que o chão tinha desaparecido, percebi que isso também significava que eu não estava mais presa a ele. Sem estruturas impostas, sem decisões alheias, eu estava diante de algo assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Pela primeira vez, a vida não tinha um roteiro pronto. E, mesmo com medo, eu comecei a sentir que talvez isso não fosse o fim, mas o começo de algo que, dessa vez, seria verdadeiramente meu. Com o tempo, tudo foi sendo esclarecido, não de uma vez, mas em etapas dolorosas e definitivas. Cada documento revisado, cada conversa formal, cada assinatura feita agora por mim mesma desmontava o que restava da ilusão e organizava a realidade do jeito que ela realmente era. O casamento, legalmente, não se sustentava da forma como havia sido registrado. Houve correções, processos, explicações frias e objetivas. Nada de escândalos públicos, nada de cenas espetaculares, apenas consequências. E elas chegaram para todos nós. Para mim, a consequência foi a mais profunda e também a mais libertadora. Eu precisei aceitar que a mulher que eu acreditava ser não era fraca, apenas havia aprendido a sobreviver agradando, confiando, delegando demais. Precisei lidar com a vergonha de não ter perguntado antes, mas também aprender a não transformar isso em punição eterna. Assumi o controle total da minha vida, da minha identidade, das minhas decisões. Voltei a sentir orgulho de mim, não por ter acertado sempre, mas por finalmente não fugir mais. Para ele, a consequência foi a perda do controle que sempre acreditou ser natural. Sem meus silêncios, sem minha confiança automática, suas justificativas perderam força. Ele teve que responder legalmente por decisões tomadas sozinho, teve que explicar escolhas que antes se escondiam atrás da palavra cuidado. Não houve vilão derrotado dramaticamente, apenas um homem confrontado com os limites das próprias ações. E, pela primeira vez, sem alguém para validar suas versões. Nossa relação não terminou com ódio, mas com lucidez. Não houve reconciliação nem promessas vazias. Houve reconhecimento do que foi quebrado e da impossibilidade de reconstruir algo baseado em assimetria. Eu não saí daquela história como vítima eterna, e ele não saiu como herói incompreendido. Saímos como adultos obrigados a encarar o que fizeram e o que perderam. Profissionalmente, minha vida seguiu um caminho diferente do que eu havia planejado, mas mais alinhado comigo. Voltei a me dedicar à arquitetura com um olhar mais honesto, menos rígido. Passei a projetar espaços pensando em liberdade, não apenas em controle. Mudei de apartamento. Mudei hábitos. Mudei a forma como me escuto. Aprendi que segurança não é ausência de riscos, é presença de escolha. As pessoas ao redor também reagiram. Algumas se afastaram, desconfortáveis com minha mudança. Outras se aproximaram, finalmente enxergando quem eu era sem a armadura da estabilidade perfeita. Eu aprendi a aceitar isso sem tentar agradar ou explicar demais. Nem todo mundo permanece quando você deixa de caber no papel que criaram para você. Hoje, quando olho para trás, não vejo aquele casamento como um erro absoluto. Vejo como uma travessia. Uma história que precisou acontecer para que eu entendesse algo essencial. Amor não é proteção sem consentimento, não é cuidado sem verdade, não é silêncio confortável. Amor, seja por alguém ou por si mesma, exige presença, diálogo e coragem. Eu perdi um futuro que parecia perfeito, mas ganhei algo muito mais raro, clareza. E com ela, uma vida que agora é minha do começo ao fim. Não há mais documentos assinados às pressas, decisões tomadas por outros ou estruturas que não escolhi. Existe apenas a responsabilidade de ser quem eu sou, e, pela primeira vez, isso não me assusta. Meu nome é Helena. E esta não foi a história de um casamento que deu errado. Foi a história de uma mulher que finalmente aprendeu a não desaparecer dentro da própria vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!